Muito bem, amigos do programa Espaço Livre da Liberdade FM. Agora nós vamos falar a respeito de um caso que está acontecendo. Descobri pelas redes sociais que é o seguinte: a Câmara de Vereadores de Aracaju teria censurado um rapaz, que nós vamos conhecer a história dele aqui agora, o professor Lisboa. Ele tem um trabalho de fiscalização e um trabalho jornalístico também, né? Só que ele divulga os vídeos dele, faz um material para o YouTube, ou seja, também é considerado imprensa, e ele foi proibido de ter um acesso aos vereadores, né, um bloqueio aí pela presidência da Câmara de Vereadores de Aracaju. Vamos entender o que aconteceu, vamos falar com ele aqui agora. Professor Lisboa, muito bom dia, programa Espaço Livre com Carlos Ferreira. O que aconteceu? Qual foi aí o problema que o senhor está proibido? Antes disso, vamos falar um pouco a respeito do seu trabalho. Qual é o seu trabalho na Câmara de Vereadores? Muito bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem pela Liberdade FM. Um abraço a Carlos Ferreira e a todos os ouvintes do Espaço Liberdade. Agradecer pelo espaço. Fico muito feliz em ver que as rádios aracajuanas, as rádios sergipanas estão me concedendo esse espaço para poder falar sobre esse absurdo que é a censura que eu venho sofrendo nas últimas semanas pela Câmara Municipal de Aracaju. Explicando brevemente o que é o Fiscaliza Ju. Há um mês eu venho fazendo esse trabalho e eu pensei, como cidadão comum, os vereadores não tem ninguém que fiscalize o trabalho deles. Para quem não sabe, é trabalho dos vereadores fiscalizar o prefeito, mas a pergunta que eu faço é: quem fiscaliza os vereadores? Essa dúvida surgiu, essa dúvida inquietante, surgiu emenda mais em ano de eleição. Eu pensei, tudo bem, eu vou tomar essa missão para mim de fiscalizar o trabalho dos vereadores. E criei há um mês, mais ou menos um mês e 2 semanas atrás, esse projeto de fiscalização do trabalho dos vereadores, onde eu adentro o site da Câmara Municipal de Aracaju, observo as sessões ordinárias, o que está sendo votado, as votações, os projetos de leis, os gastos dos vereadores, e vou até a Câmara Municipal de Aracaju e indago os vereadores acerca tanto das votações quanto de outras situações que eu acho que são interessantes para a população aracajuana saber a respeito do que acontece na Câmara Municipal de Aracaju. E aí vamos ao fato que motivou essa entrevista aqui. Há 2 semanas, 3 semanas, eu estava ocupando o plenário da Câmara, entrevistando os vereadores, inclusive cheguei a ocupar até a cabine de imprensa, como bem falou o Carlos aqui. O trabalho que eu faço é um trabalho jornalístico e, portanto, me concede o direito de ocupar a cabine de imprensa. Sou professor por formação, só para deixar isso aqui claro. E aí, 2 semanas atrás, eu entrevistei alguns vereadores, um deles, um vereador chamado Zezinho do Bugio, onde eu pude indagar ele a respeito dele ter votado sim para aumentar o próprio salário de 19 para 24 mil reais. Questionei ele a respeito dele ser um dos vereadores que mais faltam sessões e a respeito de como ele estava gastando sua verba parlamentar, que ele era o segundo que mais gastava. E a última pergunta, que foi a que mais o deixou incomodado, só para deixar registrado aqui aos nossos ouvintes: tudo está registrado em vídeo, não estou fazendo nenhuma aqui afirmação libidinosa ou mentirosa contra esse ou contra aquele vereador. Tudo isso está filmado e eu tenho isso registrado dessa entrevista que eu interpelei o vereador Zezinho do Bugio. E a última pergunta que eu percebi que ele se sentiu incomodado, ouvintes da Liberdade FM, foi que eu percebi que a Câmara Municipal de Aracaju não tem hierarquia e disciplina na hora que está sendo votada algumas pautas, algumas leis. Os vereadores, a maior parte deles, ficam conversando nos cantos, em reuniões com outros vereadores, enquanto que a pauta está sendo discutida e colocada para votação. E nesse dia em especial eu percebi o vereador Zezinho do Bugio afastado 5 cadeiras da cadeira oficial dele, quando o vereador Isaac Silveira botou para votação um projeto de lei. Eis que o Isaac Silveira pergunta: vereador Zezinho do Bugio, como é que você vota? Qual é o seu posicionamento? Ele não estava próximo à cadeira dele, ele simplesmente pegou um microfone que estava próximo a ele e falou: voto sim ao projeto. Quando eu interpelei alguns minutos depois, eu pude indagar o vereador Zezinho do Bugio: você sabe qual projeto você disse sim? Ele simplesmente deu um tapinha nos meus ombros e entrou para a Câmara Municipal de Aracaju, onde não mais eu podia interpelá-lo. E aí logo depois ele foi conversar, ele foi cochichar junto ao presidente Nitinho Vitale. Curiosamente, na semana seguinte eu tive meu acesso proibido, não apenas ao plenário da Câmara, como também de poder entrevistar os vereadores. Isso foi uma ordem expressa da mesa diretora, comandada pelo presidente Nitinho Vitale. E eu digo, por que essa ordem expressa foi contra mim? Porque outras pessoas estão entrando e saindo do plenário da Câmara sem problema algum, sem demonstrar nenhum documento. A censura, Carlos Ferreira, e vocês que nos ouvem pela Liberdade, é contra a minha pessoa. Tem ordens expressas da mesa diretora para que o professor Leonardo Lisboa não possa ocupar o plenário da Câmara, nem antes e nem depois. O que isso é uma afronta à liberdade de expressão. No caso, você foi proibido, como eu falei há pouco, de ter um contato com os vereadores. Você pode entrar para assistir a sessão da galeria, pelo menos isso? Sim, no espaço da galeria eu ainda não fui proibido. Ainda posso entrar. Mas o regimento interno da Câmara, Carlos Ferreira e todos que nos ouvem pela Liberdade FM, deixa claro que antes da sessão e ao final da sessão, qualquer cidadão pode ocupar o plenário da Câmara. E é isso, esse é o problema. É nesse direito fundamental de um cidadão aracajuano
de entrevistar, questionar, interpelar os vereadores, que eu estou sendo sancionado. Não estão me conduzindo à liberdade de ocupar o plenário da Câmara para entrevistar os vereadores. E aí, como os vereadores sabem que eu não posso ocupar o espaço, eles saem pela porta dos fundos, onde eu não consigo entrevistar os vereadores. Você acha que teve alguma coisa a ver pelo fato de você ser um pré-candidato a vereador de Aracaju? Você acha que isso influenciou nessa decisão da mesa diretora, né? Que inclusive, né, que já deixa claro aqui que a presidência da Câmara tem todo o espaço aqui para se pronunciar a respeito do assunto, inclusive o vereador também, Zezinho do Bugio, né, que foi citado aqui, então tem todo o espaço para falar a respeito do que estamos conversando aqui com o professor Lisboa. Mas você acha que o fato de você ser pré-candidato a vereador influenciou também? Eu acho que sim, Carlos. Eu acho que, de certa forma, os vereadores que lá estão sentem um certo temor desses pré-candidatos que estão surgindo agora em época de internet, em época de redes sociais, em época que certamente a cidadã aracajuana vai mostrar nas urnas agora em outubro que quer uma mudança, que quer ressignificar a Câmara de Vereadores, que eu aqui apelido carinhosamente de Câmara dos Horrores, porque se o cidadão aracajuano soubesse as pautas que são votadas na Câmara Municipal de Aracaju, eu tenho certeza que ele iria invadir o plenário da Câmara e falar: vocês estão brincando com a gente, vocês estão recebendo R$19 mil por mês para votar, por exemplo, proibição de reuso de caixa de papelão, ou um projeto de um outro vereador que queria proibir que os cidadãos aracajuanos fumassem em espaços públicos, fora a infinidade de projetos de lei que é para mudar nome de rua. Então, assim, esse trabalho de fiscalização, eu creio que sim, eu creio que alguns vereadores sentiram-se incomodados por eu ser um pré-candidato a vereador, mas aqui eu trago a reflexão à população. Se os vereadores deveriam fiscalizar o executivo, não fazem, e eu como cidadão quero fiscalizar, eu peço à população aracajuana que estiver acompanhando esse trabalho no YouTube, basta pesquisar lá, Fiscaliza a Ju ou Professor Leonardo Lisboa, vocês vão encontrar lá no YouTube. Inscrevam-se, comentem, compartilhem, vamos fazer barulho nas redes sociais para que os vereadores percebam que nós estamos de olho no trabalho que eles fazem. E aqui a reflexão que eu faço é: se qualquer pessoa, quando vai arranjar um emprego ou quando vai pleitear um emprego, ela precisa passar por um estágio, passar por um trainee, nada mais do que justo do que eu, como um pré-candidato a vereador, passe também por um estágio e passe também por um trainee. Então essa foi a minha ideia. Já que o trabalho do vereador é fiscalizar, eu vou fiscalizar o vereador, que é o cargo que eu quero pleitear numa possível eleição, caso eu venha me tornar um candidato a vereador. Lembrando, eu sou um pré-candidato, então eu não posso me afirmar que sou um candidato a vereador. Então vai caber à população julgar: gostei do trabalho do professor Lisboa fiscalizando os vereadores, vou confiar nele. E aí fica aqui a reflexão para a população aracajuana fazer, vocês que façam e não eu. Sobre o caso, vereador, para a gente finalizar aqui, da proibição, você procurou a ouvidoria da Câmara, o que eles falaram para você? Pronto, eu adentrei pela via judicial, ou seja, através do portal de reclamação da Câmara Municipal de Aracaju, preenchi um documento indagando do porquê eu estava sendo proibido, estava sendo desrespeitado uma lei federal, porque lembrando, a lei federal é acima da lei municipal. E a moça da ouvidoria aqui me tratou muito bem, foi muito simpática e solícita comigo, mas lembrando, mesmo assim foi difícil chegar até ela, porque os seguranças da Câmara Municipal de Aracaju tentaram impedir a minha entrada apenas para falar com ela, e ela me deu um prazo de 20 dias, que é o prazo regimental, para me conceder uma resposta acerca desse meu pleito. Então estamos aguardando. Eu dei essa entrada na terça-feira passada, então hoje fazem 7 dias. Então aí tem mais 2 semanas pela frente para aguardar qual vai ser a resposta da Câmara Municipal de Aracaju. Então vamos ficar acompanhando esse caso, como falei há pouco, vamos também ouvir o outro lado, né? Tanto o vereador Zezinho como a presidência da Câmara também. Então, professor, muito obrigado pela sua participação, pelas informações. Algo mais que você queira acrescentar aqui no programa, fica à vontade. Eu que agradeço o espaço de Carlos Ferreira, a todos que fazem a Liberdade FM. Mando um abraço a todos os ouvintes que ouvem esse programa de enorme sucesso. E se eu pudesse fazer um pedido, se é que me permite aqui a ousadia, para que a população aracajuana acompanhe o trabalho. Porque uma reflexão que eu posso fazer aqui, certamente os vereadores sentem medo quando a população está de olho neles. Eu percebi isso lá no clima da Câmara Municipal de Aracaju. Os poucos dias que eu pude adentrar no plenário, eu senti que os vereadores ficaram um tanto quanto incomodados por ter um trabalho de fiscalização em cima deles. Lembrando, o vereador não está acostumado a ser fiscalizado, ele está acostumado a fiscalizar. Então, se eu pudesse fazer aqui um pedido a todos que nos ouvem pela Liberdade FM, acompanhe o trabalho. Eu já mandei os grupos, eu já mandei vídeos pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, as redes sociais completas. Então acesse Fiscaliza Ju, Professor Leonardo Lisboa, e acompanhe, faça pressão nas redes sociais para que a gente, de fato, nesse ano tenha uma mudança na Câmara Municipal de Aracaju e que a população escolha os melhores candidatos que porventura venham a se candidatar no futuro. Ok, professor, muito obrigado. É isso, então, eu sou Carlos Augusto, falei para o programa Espaço Livre, em nome de Recanto da Comida Caseira do Silvio, a melhor comida caseira de Aracaju, e para o programa Espaço Livre na Liberdade FM.